Eu quero nesta hora te cumprimentar, te desejar as boas-vindas aqui neste canal Bíblia e Poesia. Há muito tempo gravando um vídeo todos os dias, um vídeo de um capítulo da Bíblia em poesia. É isso mesmo. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva neste canal. Se você não ativou os sininhos, ative para que você não fique sem encontrar a palavra do dia, a palavra de um capítulo por dia, aqui pelo projeto Reavivados por Sua Palavra. E nós hoje vamos a mais um capítulo da Bíblia, livro de Lucas, capítulo de número 8. Com certeza você vai se apaixonar, porque Jesus usa parábolas para contar às pessoas, para que elas entendam como é o reino dos céus. E eu e você também somos agraciados com isso. Então, curta, compartilhe, comente também este conteúdo. Nós ficamos muito gratos se você também puder orar por este ministério. Vamos ao conteúdo de hoje? Jesus de aldeia em aldeia e de cidade em cidade andava, pregando o reino de Deus, e o evangelho ele anunciava. Mas ele não ia sozinho, os 12 o acompanhavam. Também algumas mulheres que deixavam suas responsabilidades porque haviam sido cobertas, libertas, curadas de enfermidades. De Maria Madalena, 7 demônios ele expeliu. Também estava ali Joana, mulher de Cusa, que a Herodes também serviu, Susana e muitas outras que lhe prestavam assistência com os seus bens. Naqueles dias com Jesus se viu. E a multidão apertava Jesus. Então ele se assentou e enquanto ele ensinava, também lhes apresentava a parábola do semeador. E dizia: um semeador saiu ao trabalho jogando as suas sementes e uma parte caiu na beira do caminho. Foi comida pelos passarinhos, de modo simples e inconsequente. Outra parte caiu entre as pedras e logo brotou, mas como a terra era pouca, veio o sol e logo a queimou. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e a sufocaram, mas a outra deu boa colheita, e os seus frutos se multiplicaram. Os discípulos não entenderam o porquê de Jesus assim dizer. Então Jesus lhes afirmou que o reino do Senhor a eles foi dado a conhecer. Mas, para algumas pessoas, esse relato não é conhecido, porque tudo que elas ouvem é como se nem tivessem ouvido. Isso porque os seus corações não se acham convertidos. Porque quando alguém ouve a mensagem do reino, mas não tem compreensão, o inimigo vem e arrebata aquilo que foi semeado no coração, como a semente na beira do caminho, que para as aves virou refeição. E aquele que caiu em meio às pedras é quem recebe a verdade com alegria. Mas quando vem a tribulação, a doença, a morte, a perseguição, a sua fé logo se esfria. A do meio dos espinhos é aquela que não frutifica, porque não tem raiz, e quando não está feliz, sufocada e morta, ela fica. Mas aquela que cai em boa terra é a que ouve e entende, que dá colheita boa para abençoar muita gente. Não se põe uma candeia debaixo da cama, mas no lugar alto é que ela é colocada. Nada está oculto, senão para ser manifesto, e não há nada escondido que não será revelado. Com a medida com que usarem, é com ela que os medirão. A quem tiver mais será dado, mas quem tiver pouco, isso será tirado. Esse é o foco de qualquer situação. Então a mãe e os irmãos de Jesus chegaram e estavam lá fora. Ao redor de Jesus tinha muita gente para ouvi-lo naquela hora. Então Jesus perguntou: quem é minha mãe e irmãos? É aquele que faz a vontade de Deus. Esse é minha mãe, minha irmã e meus irmãos. Então chamou os discípulos para ir ao outro lado, logo após o anoitecer. E deixando a multidão no barco, o levaram. Outros barcos acompanharam e um forte vendaval começou a acontecer. As ondas sobre os barcos se arremessavam, começando de água o barco encher, e Jesus na polpa, tranquilo, dormia, nem se importava com o que acontecia e nem mesmo com o que poderia acontecer. Mestre, estamos morrendo! Os seus discípulos começaram a gritar. Então ele repreendeu os ventos quando se levantou, ele falou com o vento e ele se aquietou apenas ao ouvir o mestre falar. Então ele perguntou aos discípulos: por que vocês estão com medo? Vocês ainda não têm fé? E eles, sobre modo apavorados, se olhavam uns aos outros para todo lado. O vento e o mar lhe obedecem. Quem este homem é?
e na região dos Gadarenos, quando Jesus desembarcou, um homem que nos sepulcros vivia e que em si demônios havia, com Jesus se encontrou. Tentaram por muitas vezes prender o homem com correntes, mas ele as arrebentava, ninguém mesmo dominava e nem era forte o suficiente. Quando ele viu Jesus de longe, correu, prostrou-se e gritou: "O que queres comigo, filho de Deus? Não me atormente, eu te rogo por Deus." O espírito imundo a Jesus enfrentou. Jesus perguntou seu nome. Ele disse: "Por ser muitos, eu sou legião." Implorou a Jesus com insistência não mandar sair da região. Estavam por ali pastando muitos porcos, uma manada, e para entrar nos porcos eles pediram, e por Jesus a permissão foi dada. A manada tirou-se no precipício e no mar morreu afogada. E aqueles que cuidavam dos porcos fugiram, contaram isso para todo lugar. Quando de Jesus se aproximaram, o homem antes possesso notaram, com juízo, assentado no seu lugar. E esse fato chamou a atenção e o povo começou a suplicar que Jesus depressa saísse, que abandonasse aquele lugar. Então Jesus entrou no barco para do meio dele se retirar. O que antes tivera possesso, com Jesus queria ir, mas ele mandou que voltasse à sua família, anunciasse o que havia acontecido ali. Aquele homem foi cumprir o que Jesus ordenou e todos ficaram admirados pela transformação que Jesus realizou. E estando Jesus na beira-mar, do outro lado, naquela região, reuniu em torno dele novamente uma grande multidão. Então chegou um chefe chamado Jairo, que o implorou com muita emoção: "Minha filha está morrendo, venha, por favor." Impondo-lhe as mãos nela, insistentemente ele implorou. Jesus o escutou, mas comprimiu a multidão. E eis que uma certa mulher que há 12 anos sofria, sem que nada pudesse curá-la daquela forte hemorragia. Ela tinha gastado tudo que tinha, mas só piorava no dia a dia. E quando ela ouviu falar de Jesus, tentou em seu manto tocar, porque sentia que assim ela poderia curada ficar. Ao tocar, sentiu que sua hemorragia cessou imediatamente e ela sentiu o seu corpo que estava livre do seu sofrimento. "Quem tocou no meu manto?" Jesus perguntou naquele momento. Então os discípulos responderam: "A multidão sobre ti se aglomera." E Jesus perguntou: "Quem me tocou?" E Jesus então continuou para saber quem tocou, quem era. E a mulher então, percebendo o que tinha acontecido, aproximou-se, ajoelhou-se tremendo, revelou o que havia ocorrido. E Jesus elogiou, pois a fé possibilitou o milagre ali atribuído. Então chegaram os amigos de Jairo, enquanto Jesus ainda estava falando: "Ao mestre não precisa mais incomodar, a sua filha morta já está." Eles foram logo anunciando. Jesus então disse para Jairo: "Não tenha medo, creia somente." E levou consigo na missão Pedro, Tiago e João para aquela casa daquele dirigente. Havia ali alvoroço, choro, grande lamentação. "A criança está dormindo." Jesus fez uma afirmação, mas todos começaram a rir, dizendo que ele tinha perdido a razão. Então ele ordenou que todos saíssem. Chamou o pai e a mãe da criança e, após a mão da menina tomar, deu ordem para ela se levantar. E imediatamente levantou a criança. Isso os deixou atônitos. Deu ordem para ninguém dizer e depois mandou que a menina dessem algo para ela comer. Depois de Jesus sair, aquele povo foi advertido que eles não contassem para ninguém o que havia ali ocorrido. Eu não sei não, viu? Eu acho que muita gente ficou sabendo. Tanto ficou que até eu e você sabemos essas histórias maravilhosas, magníficas de Jesus. O mesmo Jesus que fez muitos milagres no passado, ele também pode fazer milagres no presente. Ele sempre será um Deus de milagres, porque Jesus é plenamente lindo, é maravilhoso e especial. E é por isso que eu amo tanto e sempre estou aqui para trazer as palavras dele para você, para que você também seja, assim como eu, reavivado pela palavra do Senhor. Amanhã nós nos encontraremos novamente. Até lá!